Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Cristo. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Semente de Cristo, sou servo do Senhor. Amém, igreja? Que nós possamos receber esta palavra que certamente falará conosco de alguma forma, de alguma maneira. Sempre que a palavra é recebida, ela agrega valor, ela agrega vida, ela agrega paz na vida daquele que a recebe. Então eu quero compartilhar um texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. A palavra de Deus, no capítulo 2, fala sobre os estímulos do combate da fé, no combate da fé e no sofrimento de Cristo. Olha o que diz a palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aleluia! Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Aleluia! Que texto maravilhoso, que texto poderoso, a qual Paulo, na segunda epístola a Timóteo, declara ao seu filho na fé, no capítulo 2, no início do capítulo 2, dizendo para que o seu filho se fortificasse na graça que está em Cristo Jesus. Da mesma forma, ele atribui a nós, através do Evangelho, falando, olha, fortifiquem-se na fé e na graça em Cristo Jesus. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Sabe o que ele está dizendo, amados? Olha, Paulo passou por tantas coisas. Nós, como cristãos ou como pessoas tementes a Deus, passamos por muitas coisas. E o nosso testemunho é evidência clara daquilo que nós vivemos em Cristo. Porque às vezes não é necessário falar, mas pelo que nós estamos vivendo, pela conduta de vida que um homem tem, pela conduta de vida que uma mulher tem, ele vai expressar o amor de Deus para outras vidas. Ou seja, essas vidas vão olhar para nós, para pessoas que querem viver o Evangelho, que são tementes ao Senhor e vivem a palavra de Deus. Essas pessoas vão querer algo novo e vão querer isso que você tem também. Eles vão querer viver essa forma, vão querer viver essas coisas, porque ainda não conhecem, ainda não viveram, ainda não provaram. Então é um prazer neles, do que eles estão vendo e ouvindo. Eu preciso viver isso. E como eu faço? Agora, o testemunho que nós damos precisa ser referência de vida, referência de paz e não de morte. O que ele está dizendo aqui no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele está dizendo, olha, nós fomos arregimentados pelo Deus da glória, fomos chamados por Ele, agora somos parte do seu exército, do exército do grande eu sou, do Senhor dos exércitos. E quando ele declara, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A obediência à palavra de Deus, aquele que o chamou, da mesma forma, traz a você a esperança de conhecê-lo e a esperança de entender aquilo que ele nos mostrou, a palavra de vida, que ele nos outorgou, nos designou, nos mostrou, nós possamos
obedecer, ser obediente àquele que nos arregimentou. E ser obediente é algo tremendo no reino de Deus. Deus se agrada com aqueles que são obedientes. Da mesma forma que um filho obediente agrada ao pai, certamente os filhos que são herança do Senhor, nós que somos caminhamos com Cristo, quando somos obedientes, agradamos o coração do Pai. E ele fala no versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Existe um padrão de conduta, existe uma norma, um manual de vida para que eu conduza a minha vida. Agora, se eu rasgá-la, se eu anular esta norma de conduta, como posso agregar um padrão de conduta para a minha vida e para aqueles que estão inseridos no meu meio social, na minha família? Se eu não sigo um padrão de vida, uma norma de vida eterna, um padrão de conduta na minha vida, como posso mostrar às pessoas ou querer conduzir as pessoas se eu mesmo não sigo, se eu mesmo não cumpro? Então ele está falando, o padrão de conduta é para aqueles que desejam viver a palavra, são obedientes, têm um padrão e um manual de vida e caminham diante desse manual de vida, diante desta palavra de vida. E aí eu posso apresentar a pessoas e certamente eles também vão desejar ardentemente conhecer este Deus poderoso e conhecer este padrão, conhecer essa obediência. O lavrador, no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É a recompensa do lavrador, amados. Seja ele um lavrador de pequeno porte, um lavrador muito grande, um fazendeiro que tenha muitas terras, ou seja, aquilo que é fruto da terra, ele participa primeiro, porque ele é o dono da terra, é uma recompensa a ele. Da mesma forma que a nós, amados, quando estamos arando a terra, quando estamos caminhando neste trabalho poderoso e intenso que é estar fazendo ou ministrando o evangelho ou trabalhando para que vidas sejam alcançadas por Jesus, amados, ele fala que haverá recompensa. E esta recompensa é para todos aqueles que creem na palavra, que são obedientes, que seguem o padrão de conduta do manual, e existe uma recompensa que ele vai agregar em nós, porque ele é fiel, ele tem amor e ele tem abundância de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas, amados. E no versículo 7 ele fala, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas, lucidez e discernimento, amados. É isso que ele está falando, porque o Senhor lhe esclarecerá, te dará entendimento, compreensão. Quando ele está falando isso, está falando lucidez naquilo que você ouviu e discernimento na palavra poderosa de Deus, naquilo que faz parte do seu reino. Quando nós somos agregados disso, amado, a nossa vida é diferente. Nós começamos a caminhar de forma diferente, viver de forma diferente, a nossa forma de conduzir os nossos negócios, a nossa família, de conduzir as palavras que saem da nossa boca, o nosso olhar, a nossa maneira de agir é diferente, porque nós decidimos ser obediente ao Senhor, nós decidimos a seguir um padrão de conduta, de manual de vida, nós recebemos a recompensa e temos discernimento de tudo isso. Aí no versículo 8 ele declara, lembra-te de Jesus, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Que passagem poderosa. Paulo está dizendo, olha, amado, falando ao seu filho na fé e falando para nós nesta noite. Eu estou, neste momento, amados, contudo, pelo qual estou algemado, sofrendo algemas como malfeitor. Paulo está dizendo, eu estou preso como malfeitor, mas não sou. Eu estou preso como um ditador, como aquele que é rebelde e faz rebelião, mas não sou rebelde, não faço rebelião. Simplesmente sou um lavrador obediente, sou um cumpridor da conduta, tive recompensas, eu tive discernimento, agora estou passando por algemas, estou preso. Contudo, a palavra de Deus diz, contudo a palavra de Deus não está algemada. Que coisa tremenda, Paulo está falando, olha, mesmo diante das algemas, mesmo sendo condenado e preso,
Eu estou escrevendo as cartas de vida eterna, a qual o Senhor me introduziu, me deu discernimento. A minha recompensa, o meu prazer é declarar esta palavra que eu vivo, que eu recebi, para vocês viverem aí fora, mesmo eu estando encarcerado. Não olhem para isso, amados, porque eu estou sendo julgado, estou condenado, estou algemado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Mas da mesma forma, este amor transborda através, fora das cadeias, em toda a terra, em toda a dimensão do reino de Deus. Por isso ele está falando, a palavra de Deus jamais será algemada, está dentro de mim e dentro de você. Portanto, nenhuma algema, nenhuma prisão, nenhuma condenação, nada do que o homem possa fazer, nada do que Satanás tente agregar na tua vida. A palavra de Deus está em você, e se nós vivemos essa palavra, ela não está algemada e nos liberta de todo pecado, de toda a determinação a qual Satanás tenta introduzir em nós, o engodo de Satanás. O que vai prevalecer é quando eu sou obediente, quando eu sigo esse padrão de conduta, eu recebo uma recompensa, eu recebo o discernimento espiritual do reino de Deus, e por mais que eu esteja passando por situações difíceis, eu entendo que Jesus Cristo está comigo e a palavra dele que está em mim vai ser manifestada para a glória dele, e eu começo a caminhar de forma diferente. Eu começo a entender essa dimensão poderosa do seu reino. E por esta razão, Paulo diz no versículo 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, aleluia. Que você receba esta palavra e entenda que ela é fiel e se cumpre na vida de um homem e de uma mulher que entendem, decidem ser obedientes, decidem ter um padrão de conduta através do que foram e do que receberam de Deus. Tem uma recompensa, há um discernimento. E acima de tudo eu lembro de quem Ele é e do que Ele já fez por mim. Que você, amados, receba essa palavra e seja de fortalecimento para a tua vida. Sirva de refrigério, de consolo e de grande amor que Ele tem por mim e por você. Que em nome de Jesus a tua família receba, você receba, que a tua casa seja cheia da paz e da presença do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, receba a paz de Cristo. Amém.